Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, realiza-se a partir desta quarta-feira, na cidade da Praia, o 12º encontro do Fórum dos Presidentes dos Supremos de Língua Portuguesa, de que é presidente. Em cima da mesa temos questões como convergência normativa. Eu não diria que em cima da mesa estará a convergência normativa, porque, como poderá imaginar, não compete aos Supremos Tribunais fazer a convergência normativa. Isso é mais, digamos, tarefa dos órgãos que têm a competência legislativa. Agora, os Supremos Tribunais estarão em convergência quanto a valores importantes para as ordens jurídicas dos nossos países. Começaria por dizer que o lema do nosso encontro, 12ª Conferência do Fórum dos Supremos Tribunais de Justiça da CPLP, tem como lema a eficiência dos tribunais, sociedades pacíficas e inclusivas e desenvolvimento sustentável. Lema que não foi escolhido de forma aleatória, mas sim de forma consciente para se alinhar com os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, particularmente o objetivo 16, que preconiza a paz, a justiça e instituições eficazes. Portanto, se conseguirmos levar os países que integram a CPLP na área do judiciário a convergirem em torno desses objetivos, dos ODS das Nações Unidas, já estaremos a dar um grande passo. Mas, considerando esse aspecto, digamos, desse lema da nossa conferência, a mesma vai ser desdobrada em torno dos seguintes temas. Teremos um painel que será designado pelo papel dos Supremos e Superiores Tribunais de Justiça na realização do direito. É importante saber, nos dias de hoje, no contexto da CPLP, qual é o papel dos Supremos Superiores Tribunais de Justiça na realização do direito. Teremos também um painel sobre as novas tecnologias e os fins da eficiência e da celeridade processual. Nesse aspecto estamos centrados, vamos centrar a nossa atenção no papel que as novas tecnologias podem assumir na modernização da justiça, sobretudo em termos de eficiência e eficácia. Teremos também um painel sobre a modernização dos tribunais e, finalmente, um painel sobre a criminalidade organizada e a cooperação judiciária internacional, que, como se sabe, é um dos desafios que enfrentam os judiciários, particularmente os judiciários dos países da CPLP na atualidade. Mas no espaço de língua portuguesa, o aparelho judiciário anda a várias velocidades. Há países onde os juízes são substituídos fora da lei. Essas questões, mesmo de dimensão política, podem ser analisadas, mesmo que à porta fechada. Tem razão quando diz que, de facto, no espaço da CPLP, os judiciários, como também os países, estão em diferentes estágios de desenvolvimento, sobretudo no que diz respeito aos princípios do Estado de Direito, da democracia. Isso não é segredo para ninguém. Agora, o que é importante é que haja um esforço comum para haver uma convergência em torno desses valores. Quanto àquilo que diz sobre países em que os juízes são substituídos fora da lei, naturalmente que não podemos nos pronunciarmos sobre isso sem, de facto, haver dados precisos, objetivos, que nos possam permitir fazer um pronunciamento abalizado. E seria um pouco ousado estarmos a fazer pronunciamento nesse sentido. Agora, manteremos sempre Cabo Verde, dentro do contexto da CPLP, no quadro do judiciário. Cabo Verde terá sempre uma postura de persuasão no sentido de respeitarmos os valores essenciais da independência do Poder Judicial, de respeito pelo Estado de Direito
e dos princípios essenciais de qualquer regime democrático. Isso pode estar seguro. Outra questão que difere de país para país é quando o presidente do Supremo Tribunal de Justiça é, ao mesmo tempo, como já tinha sido em Cabo Verde, presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, e há países, como é o caso de Cabo Verde agora, onde essas duas funções são separadas. 50 anos depois das independências das antigas colónias portuguesas, é um assunto que chama à reflexão. Chama a reflexão e até, quer dizer, o facto de Cabo Verde ter feito uma opção quase que singular no contexto da CPLP, já é um indício, um indicador de que, de facto, ainda as nossas opções não estão consolidadas. Cabo Verde fez essa opção, optou por dissociar a função do presidente do Supremo Tribunal de Justiça de presidente do Conselho Superior da Magistratura. Foi uma opção feita com inteira legitimidade constitucional. Há países que preservam ainda a opção pela inerência de funções. Portanto, o presidente do Supremo Tribunal acumula as funções de presidente do Conselho Superior da Magistratura. Mas, portanto, a evolução das coisas que irá confirmar se a opção é acertada ou não. Mas, independentemente desta ou daquela opção que cada país quiser fazer, o que importa é que seja uma opção feita em plena democracia por órgãos legitimados democraticamente para fazer essa opção. Se depois a experiência vier a confirmar ou a infirmar o acerto dessa opção, portanto, os próprios órgãos hão de reponderar e fazer também um recuo ou mudar a opção que tenham tido feito. Uma outra questão que difere, em Cabo Verde já tinha sido assim, que é o acesso ao Supremo de advogados com determinado perfil, uma larga experiência. Em Cabo Verde já foi assim, quando o Supremo se designava de Conselho Superior da Justiça, mas há países em que advogados têm acesso a ser juiz do Supremo Tribunal de Justiça. Em Cabo Verde a opção neste momento é outra. Tem refletido sobre isso? Eu tenho estado, naturalmente, que eu tenho ponderado como um juiz já... O meu percurso tem que ponderar sobre tudo isso. A questão que está a colocar, creio que tem a ver com o acesso. Se o acesso aos Supremos, à magistratura judicial, desde logo, à magistratura judicial, mas, em particular, aos Supremos Tribunais de Justiça, deve ser reservado só aos magistrados judiciais, ou se deve ser também aberto a outros juristas, académicos ou advogados. E a questão tem estado em cima da mesa e penso que terá estado em cima da mesa a quando da revisão constitucional de 2010, mas terá sido rejeitada. Mas, portanto, temos a evolução constitucional dos países, é uma constante, temos que estar abertos para ponderar as opções. Por exemplo, numa realidade que nos é muito próxima, que é Portugal, foi consagrada essa opção de se permitir o acesso ao Supremo Tribunal de Justiça a juristas de reconhecido mérito, podem ser académicos ou podem ser advogados. Portanto, em Portugal isso tem funcionado. Simplesmente, e tem tido contacto com juristas portugueses, com magistrados qualificadíssimos, e, portanto, o que neste momento se constata em Portugal é que há uma reserva de 1/5 para os juristas de reconhecido mérito, mas, portanto, uma vez preenchida essa reserva, pois os candidatos ficam à espera. Mas eu não tenho uma posição de objeção radical à abertura, à entrada de outros juristas, de juristas que não sejam magistrados judiciais, ao Supremo Tribunal de Justiça. Não tenho uma posição radical nesse sentido. Acho que é matéria para ser ponderada e objeto de deliberação pelo órgão que tiver
competência constitucional nessa matéria. Cabo Verde vai começar a dar os primeiros passos para a formação de magistrados. Portugal teve e tem ainda um grande papel com os centros de formação. A questão da formação também é um assunto que pode ser ventilado no vosso encontro, inclusive emitindo recomendações. A formação de magistrados é algo que diz respeito a todas as nossas ordens jurídicas. Todos os países que fazem parte da CPLP, uns mais do que outros, têm esse problema da formação de magistrados. No passado, nós fomos tributários de uma perspectiva de que o magistrado era autossuficiente. Tinha a formação inicial e depois, pelos seus meios, ia progredindo na carreira. Não, hoje não. Hoje há outras exigências da especialização, há domínios do direito que demandam conhecimento específico. Portanto, os magistrados têm que estar, não só na fase inicial, mas ao longo do desempenho, têm que estar, abertos à formação, a receber a formação. Portanto, qualquer país, neste momento, tem que pôr em cima da mesa a preocupação da formação contínua dos seus magistrados. E se Cabo Verde, neste momento, de facto, está a fazer um investimento para ter o seu centro de formação de magistrados, penso que é uma excelente opção para o nosso país. O Sistema de Informação da Justiça, SIJ, está a renascer. Depois da sua reformatação, está criado o Instituto da Justiça. São elementos que vai apresentar aos seus colegas como ganhos positivos de Cabo Verde, ou nem por isso? Não. Iremos sim apresentar isso como ganhos positivos de Cabo Verde. E nesse aspecto gostaria de sublinhar a importância desses encontros dos Supremos Tribunais da CPLP. Ora, no ano passado eu participei, encabecei a delegação de Cabo Verde, à 11ª Conferência dos Supremos Tribunais de Justiça da CPLP, que teve lugar em Brasília. E o tópico essencial era, de facto, as novas tecnologias ao serviço da justiça. E vamos encontrar este tópico também neste encontro que vamos ter aqui em Cabo Verde. Portanto, tem havido um impacto positivo desses encontros na sensibilização dos judiciários de cada um dos países no sentido de fazer essa opção. E, de facto, em Cabo Verde, neste momento, estamos a fazer, já demos passos significativos no sentido da informatização dos nossos tribunais. Eu, a nível do Supremo, ainda há poucos dias participei de um encontro com a equipa que está a coordenar a implementação desse projeto e estou muito otimista em como, no início do próximo ano, já estaremos a dar passos significativos nessa direção. É um tópico que está na agenda dos nossos trabalhos. Vamos partilhar também a experiência de Cabo Verde nesse domínio, embora estejamos um pouco atrasados, mas vamos reafirmar o nosso engajamento no sentido de fazermos também o percurso que temos que fazer no sentido da modernização dos nossos tribunais na área das novas tecnologias de informação e comunicação. Há pouco falou das Nações Unidas e ocorre-me, estive aqui a pensar no Código de Ética de Bangalore. As Nações Unidas recomendaram a incorporação no ordenamento jurídico dos países dos princípios que demoraram algum tempo a serem edificados. Considera que é uma questão atual ou o Cabo Verde já ultrapassou e tudo está incorporado nos respectivos estatutos? É evidente que boa parte dos princípios de Bangalore já estão incorporados no Estatuto dos Magistrados Judiciais. Existe neste momento um código de ética dos magistrados judiciais cabo-verdianos, fruto do contributo da Associação dos Juízes Cabo-Verdianos. Mas eu insisto em como é sempre bom fazermos a convocação desses princípios, nesse sentido de que temos sempre os magistrados judiciais e os magistrados de um modo geral, do Ministério Público também, todos os servidores da Justiça
devem ter sempre presentes os princípios básicos da ética e da deontologia profissional, que estão, de facto, consagrados nos princípios de Bangalore. Disse na abertura do ano judicial que é possível fazer mais com menos. Já descobriu a fórmula? Eu admito discordância em relação ao meu entendimento, mas entendo que no nosso país, e pela minha experiência, podemos fazer mais, não com menos. Não foi isso que eu disse. Eu disse que podemos fazer mais com os mesmos que temos, não é? Portanto, temos ainda uma margem de progressão. Temos potencialidades para desenvolver mais a nossa produtividade. O desempenho da justiça em termos quantitativos e qualitativos, eu reafirmo que podemos fazer mais com os mesmos meios que temos neste momento. O que não significa que se dispense o investimento. Veja que simplesmente eu quero dizer, e fiz questão de sublinhar esse aspecto, nem tudo na justiça em Cabo Verde depende de mais meios. Mas não podemos dispensar mais meios em certos setores fundamentais. Está a ver? Eu entendo que sim, nós podemos fazer mais com o que temos, mas se quisermos dar saltos qualitativos, se quisermos, de facto, fazer uma mudança qualitativa, tem que haver mais investimentos. Foi isso que eu quis dizer na altura, na abertura do ano.